Começa agora o podcast Pará Mais Agro. Bom, nós estamos aqui no podcast Pará Mais Agro. Nós estamos aqui com o Roberto Barbosa, que é presidente do Sindicato Rural lá de Tucuruí, Cristina Malcher, que é a presidente da Comissão do Estado do Pará das Mulheres no Agro, e com a Andresa Rios, que está assumindo lá agora, recentemente, a Comissão das Mulheres lá em Tucuruí. Eu queria que a Cristina falasse para nós aqui como que é, Cristina, essa Comissão do Agro e como que ela está entrando nos municípios, nos sindicatos e criando esses núcleos municipais para expandir essa ideia desse núcleo das mulheres participando mais das discussões do agro paraense. Bom, na verdade, isso é uma criação da Confederação Nacional da Agricultura, que identificou que hoje um percentual de 35% de mulheres gerenciam, administram, fazem a gestão da sua propriedade, seja com o marido, com o filho ou mesmo sozinha. E aí, vendo nisso, o fortalecimento, a necessidade de um fortalecimento do movimento sindical patronal no Brasil. Então, criou as comissões, a Comissão Nacional, e essa Comissão Nacional, em cada federação, tem a sua representante no Estado. E nós estamos indo para os interiores com o apoio dos presidentes de sindicatos, que é necessário, porque ela é vinculada aos sindicatos produtores rurais de cada município, e estamos criando essas comissões. Para quê? Para que as mulheres dos municípios onde estiverem as comissões, elas tenham esse protagonismo, elas sejam enxergadas, elas possam ter voz dentro do sindicato e também somar com a diretoria do sindicato, também fazendo parte dessas diretorias. A ideia é trazer a mulher para o movimento sindical e ela ocupe cargos de diretoria, de presidência, para que ela possa estar também externando a sua forma de administrar e contribuindo com a agropecuária no seu município. E isso fará com que elas também tenham, através dos sindicatos de produtores, assento nos conselhos municipais, seja de agricultura, pecuária, saúde, educação, porque nós, enquanto produtores rurais, somos muito ausentes das políticas, e da política como modo geral e das políticas públicas nos municípios, e sendo nós um dos grandes propulsores da economia local. Então, o objetivo amplo é esse. A gente vê que ainda a sindicalização rural ainda é um ambiente muito masculino ainda, Sim. Então, eu acho que essa presença da mulher junto ao sindicato, seja como presidente, ou seja, participando realmente da atividade do sindicato, principalmente nesses pontos que você levantou, que é na parte de educação, na parte de saúde, em que o sindicato tem que participar dentro do município, Sim. talvez tenha um ganho significativo com a presença das mulheres. Andresa, como é que foi para você entrar nessa comissão, assumir essa presidência lá em Tucuruí? Como é que você está desenvolvendo isso lá dentro do município? Bom, eu acredito que seja um marco positivo, tanto para a CNA quanto para os sindicatos dos produtores rurais do estado do Pará. Sou filha e bisneta, neta de pecuarista, então assim, é algo para mim que é um forte para a agricultura, não só para a agricultura, para a pecuária, mas para o agronegócio, ter duas formas de potências, tanto feminina quanto masculina, se unindo em prol do nosso produtor rural. Então, acredito que é um ganho muito grande para o sindicato ter uma comissão, ter uma representatividade feminina. Acreditamos que não só Tucuruí seja exemplo para demais sindicatos do estado do Pará, que a gente crie mais comissões de mulheres, que a gente aumente o número de mulheres dentro do sistema sindical, que a gente leve capacitação, que leve lideranças em frentes dos sindicatos, para que estejam núcleos femininos em cada lugar do estado, representando e tendo a voz feminina. Acreditamos que tem um aumento, a gente percebeu que existe um aumento dentro das estatísticas de mulheres em cargos de liderança, mas ainda é pouco. A equidade ainda é pouca dentro do agronegócio. Então, precisamos capacitar essas mulheres, precisamos chamar essas mulheres, precisamos estar em todos os pontos do estado, representando e convidando mulheres, esposas, filhas. A gente precisa também trabalhar com a sucessão familiar, que é importante, e precisamos nos unir, porque a participação de todos é um ganho, um aumento para a produção do nosso estado, Ninguém perde, todo mundo ganha. Então, assim, para mim está sendo um desafio muito grande, mas é uma conquista muito grande dentro da mulher no setor do agronegócio. Roberto, lá em Tucuruí, como em todos os municípios, eu acho que acontece a mesma coisa, muitas vezes a população da cidade está muito distante do setor rural.
às vezes agrega ali o pessoal do comércio, até o pessoal do funcionalismo público mesmo, às vezes não tem muito conhecimento do setor rural. E às vezes os presidentes de sindicatos têm um pouco de dificuldade para poder permear isso dentro da sociedade, principalmente com as cidadezinhas maiores, assim, as cidadezinhas menores talvez nem tanto, mas as cidadezinhas um pouco maiores já tem essa dificuldade. Você acha que essa presença da mulher, você acha que isso, a gente sabe que você está incentivando isso lá, você acha que isso vai ajudar com que a gente agregue no sindicato mais pessoas da comunidade e com isso a gente consiga levar uma percepção mais forte do agro para quem vive na cidade e não tem ligação com o agro? Fernão, como se diz, missão dada, missão cumprida. No encontro ruralista anterior, eu havia prometido aqui que a gente voltaria com essa comissão de mulheres criada em Tucuruí. E para nós, durante o encontro lá, do primeiro encontro estadual do Movimento Invasão Zero, nós tivemos a satisfação de criar e empossar a Comissão de Mulheres do Agro Tucuruí. Isso, um fato que você falou, eu vejo isso, bastante necessidade, muita necessidade hoje dessa aproximação da comunidade com o agro. Então, quando eu assumi o sindicato, a primeira coisa que eu fiz foi trazer o comércio local para dentro do sindicato. Hoje nós temos 62 empresas de vários ramos de segmento do comércio que prestam serviço para o sindicato. Nós criamos um guia de conveniado e constantemente a gente está fazendo reunião, fazendo encontros lá, e a gente procura trazer tanto a parte do comércio, o pessoal voltado pela ação social e também da agricultura familiar para participar das ações do sindicato. E isso é uma maneira de você agregar de um modo geral. E outro fato importante que a Cristina falou, que é a participação nos conselhos. Isso, eu vejo isso com extrema necessidade. Conselho Municipal da Mulher, Conselho Municipal Direito da Criança e Adolescente, Conselho da Agricultura, Conselho da Saúde. É mais uma forma hoje de você aproximar e acompanhar também as ações de uma maneira geral. E Tucuruí não é diferente, a gente tem procurado essa aproximação e feito ações sociais, tanto que nós criamos agora, implantamos, já foi feito um projeto que é a implantação de um centro de ecoterapia para ser construído dentro do Parque de Exposição Tucuruí. E esse é o objetivo nosso, a gente atender lá 100 crianças autistas com cavalo, dentro do próprio parque. Esse projeto está pronto, nós estamos criando também uma escolinha de equitação para trabalhar com crianças carentes dos bairros que mais próximos do Parque de Exposição. Isso é uma maneira de você trazer a sociedade para dentro do Parque de Exposição. Hoje o parque nosso lá ele é aberto às 6 horas da manhã, onde a população dos bairros mais próximos vão fazer caminhada, tanto no período de manhã como no período da tarde. E você vê, de uma maneira geral, a população aproximando do agro. Isso é o nosso objetivo. Eu acho que é importante porque você cria outros tipos de serviço que o sindicato pode prestar para a comunidade e também de mais eventos que pode ser utilizados os parques de exposições para poder fazer mais eventos que agreguem mais a população. Então eu acho que é um caminho que a gente tem que expandir para todos os sindicatos, né, para todos os municípios e fortalecer isso aí, porque realmente é uma iniciativa que vai trazer muito ganho para o agronegócio paraense. Olha, de uma maneira geral, hoje os parques de exposições, eles são caros para você manter. E o de Tucuruí não é diferente, primeiro que é um parque muito grande. Então eu vejo uma estrutura daquela que tem um custo elevado para você manter ela e sendo utilizado uma vez por ano. Então, no mínimo uma vez por mês a gente tem evento lá no Parque de Exposições. O pessoal do próprio iSoft hoje são todo final de semana eles estão lá fazendo treinamento, competições, motocross, que hoje a pista de motocross é dentro do próprio Parque de Exposição. Agora, recentemente, que nós vamos falar futuramente, foi anunciado lá a implantação do 3º Batalhão Rural. Foi anunciado que será construído em Tucuruí, vai ser feito dentro do Parque de Exposição.
Isso para nós é mais uma participação do agronegócio prestando serviço à sociedade. E eu vejo também a necessidade hoje de uma aproximação dos movimentos voltados para a agricultura familiar. Quando eu assumi o sindicato, a primeira coisa que eu fiz foi trazer o pequeno agricultor para dentro do sindicato. Hoje nós temos lá sócios voltados à agricultura familiar, de assentamento, e uma coisa que a gente oferece para eles lá são os monitoramentos e segurança na zona rural, que são monitoramento pela patrulha rural. Hoje nós estamos com aproximadamente 430 propriedades monitoradas pela Patrulha Rural Tucuruí, que é o único município que tem 2 patrulhas próprias. Então, e sendo que 40% são de pequenos agricultores. Então você vê o grau de satisfação deles hoje está sendo atendido pelos sindicatos produtores. E não existe pequeno nem grande, o que existe é produtor rural, né? Com certeza. O que a gente tem é que valorizar a nossa atividade, nossa produção, porque acho que ela tem muito a contribuir com a economia paraense. Eu queria fazer só um adendo, né, nessa conversa, para esclarecer. A Comissão das Mulheres do Agro, ela trabalha todas as pautas. Ela não é uma pauta feminina, né? A gente entra no sistema sindical para trabalhar toda e qualquer pauta que o agro precise para poder estar avançando. Na melhoria das nossas atividades, nas nossas relações políticas, institucionais. Tanto que ontem, né, a gente teve a audiência pública sobre defensivos agrícolas e é uma pauta da nossa comissão. Nós levamos isso para a LEPA e a gente está trabalhando para poder garantir a pulverização aérea, né, seja por drones ou por aviação tripulada, porque o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão de que cada estado vai fazer a sua legislação. Então, como aqui na LEPA nós temos projetos nesse quesito, então a gente está buscando conversar, levar informações aos deputados para que na hora do voto eles possam, né, ter os instrumentos técnicos para verificar a necessidade da manutenção desse tipo de aplicação de defensivos agrícolas. Então a gente trabalha em todas as áreas. E onde ficou muito claro lá durante a audiência a importância de se manter essa atividade, uma atividade altamente tecnológica, que agrega com a produção e que em momento algum pode ser proibida porque só vai prejudicar aquela população mais pobre que vai pagar mais caro com o alimento se tiver restrições para a produção dentro do estado do Pará. Com certeza, e a gente não pode negar a ciência, né? A evolução tecnológica, então é isso que a gente busca cada vez mais. Até para poder, né, Fernão, a gente manter, né, Roberto, a questão da sustentabilidade, da questão das florestas, né, dentro da nossa reserva legal, que a gente tem esse compromisso legal de mantê-las. Então, para a gente conseguir atender mais pessoas, né, com mais produção de alimentos, a gente precisa da tecnologia, precisa da ciência. Então, negar o uso da aviação aérea, negar a ciência, negar a tecnologia e negar a pesquisa. Eu vejo isso, Cristina, com esse projeto que estão tentando implantar com muita preocupação. Primeiro, proibindo o uso de aeronaves tripuladas ou não, vai voltar para a aplicação o quê? Humana, que é muito mais grave. Então, isso nós vamos voltar nos nossos antepassados dos anos 70, né, Fernando? Nos anos 80, inclusive no início dos anos 90, que a maioria das pulverizações era feita manual. Costal, né? Costal, que é muito mais grave, que é o contato direto. Se acham que é prejudicial pelo uso de aeronave, agora você imagina humano. Mas onde ficou claro lá, eu acho que não existe contaminação, então isso ficou claro que não tem comprovação nenhuma e de uma maneira geral a gente sabe que é muito seguro o uso de qualquer tipo de herbicida hoje, que se fala herbicida, na realidade, a função deles é combater pragas e garantir que os nossos produtos alimentares, eles são saudáveis, que não existe comprovação que eles são maléficos à saúde, senão não existia hoje alimentos, né, saudáveis. Então, se produzir alimento hoje em grande escala, é imprescindível o uso de aeronaves, porque é necessário. E ambientalmente mais correto, porque o uso de água é muito menor do que a aplicação manual, né? Então, assim, acredito que ontem a gente conseguiu realmente passar, junto com o MAPA, né, e junto com a Depará,
as informações técnicas para que os deputados tenham tranquilidade para decidir favoravelmente a manutenção desse tipo de aplicação. Saímos de lá muito tranquilos. E é um ganho para todos, né? Não só para o produtor rural, mas para aquele que vai consumir o alimento. Então, é uma cadeia, né? É uma cadeia alimentar da qual todos saem ganhando. É como se a proibição é como se for retroceder a produção de agricultura, né? Retroceder o que a gente vem trabalhando há muito tempo com inovação, como hoje aqui na FAEPA falando sobre agricultura 4.0, então que esses defensivos fazem parte dessa tecnologia avançada, né? Então, eu acredito que é retroceder o que a gente vem tentando há muitos anos, né? É diminuir a questão de quantidade de defensivos agrícolas, porque os drones, eles têm uma quantidade, e hoje a gente está muito respaldado com regulamentos, com a questão do uso. A então, eficiência da aplicação. Exatamente. Então, ontem, Cristina, na Alepa, foi bem direta, teve dados comprovados, não foi algo de sentimento, né? Foi algo provado, né? Que não existe essa questão de que é proibido. A gente mostrou dados lá bem eficientes, que são dados precisos mesmo, então acredito que se todos tiverem um olhar técnico e científico, não tem porquê não ter. Contra dados não há argumentos, né? Exatamente. Bom, eu queria agradecer aqui o Roberto, a Andressa, a Cristina, e eu acho que foi uma boa oportunidade para a gente poder falar um pouco da participação das mulheres aí no agro paraense. Muito obrigado a todos. Obrigada, Fernão. Obrigada a todos.